Galera, seguinte, vamos bater um papo rapidão sobre um filme que super vale a pena assistir. Rapidão naquelas, né? Porque vocês sabem, nesse tipo de vídeo eu acabo falando um pouquinho mais. Então não vai ser tão rápido assim, mas vai valer super a pena. E se você tá até aqui, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever para que você não perca nenhum conteúdo desse canal. Mas vamos ao que importa, né? Vocês sabem que a gente não tem muito tempo de assistir filme. Pelo menos eu não tenho. Então quando eu assisto um filme, eu quero que vale a pena, porque eu só vou assistir outro quando Deus permitir. E eu falei pra vocês que eu só ia falar de filmes que valessem a pena, né? Então vamos lá, hoje a gente vai falar de I Wanna Dance With Somebody, a história de Whitney Houston. Ó, vou confessar pra vocês uma coisa, eu não sou nenhuma fã assim da Whitney Houston, mas uma coisa é fato, você não precisa ser profissional nem nada disso, mas a mulher canta pra caramba. Então uma das coisas que me impressionou nesse filme foi isso. Tudo bem, tá, era uma atriz que tava fazendo lá, não tenho a mínima noção se foi a atriz mesmo que cantou, se eles fizeram alguma técnica, não pesquisei detalhes sobre isso. Mas se for a voz da atriz, ela chegou bem perto da real voz da Whitney Houston. E assim, eu fiquei encantada com a história dela e tudo mais. Por eu não ser fã, é claro que eu não sei até que ponto o filme foi verdadeiro ou não. Por quê? Tem outros filmes que contam a história aí de cantores e bandas. Por exemplo, o filme da Amy Winehouse. Gente, também não sou fã dela, mas eu assisti o filme... Não perca o seu tempo. O pouco que eu sei da história dela, o filme não tem nada a ver. A banda Queen também. Não sou fãzaça, mas tem umas músicas ou outra que eu gosto. Mas também o filme não tem muito a ver com a história real. Então quando é assim, gente, eu não curto. O da Whitney Houston, eu sei um pouco da história dela também. Não sou fã, então não sei detalhes. Mas eu achei o filme muito similar com as informações que eu já tinha antes de assistir o filme. Beleza, gente, é um filme, tem que ter uma historinha pra prender a atenção, tem a liberdade e tal, não é liberdade artística, acho que é assim que chama, né? Mas eu acho que quando sai muito da história real, fica chato, não fica legal. E pelo que eu vi do filme da Whitney, eu achei bem similar, como eu falei das informações que eu tinha antes, e eu super amei. E eu vou tentar contar um pouquinho pra vocês, mas sem dar spoiler. Esse filme, sem querer, não sabia que tinha sido lançado, tava usando a plataforminha lá e vi e falei, vou dar uma bisoiada pra ver se é bom. E, gente, olha, eu terminei o filme pensando por que ela morreu. Ai, gente, porque ela era muito talentosa. Tudo bem, ela tomou decisões aí na vida equivocadas, mas ela era tão talentosa e a vontade que dá é voltar no tempo e falar, olha, não faça isso, porque você tá acabando com a sua vida. E assim, o filme mostra, né, o início da carreira dela, que ela cantava numa igreja, e aí a mãe dela ensinava bastante técnica pra ela, que a mãe dela também cantava, né? E assim, pelo filme, a mãe dela tinha o desejo de se tornar uma grande artista, só que não aconteceu isso com ela, né? E tem um detalhe muito legal no filme que eu achei, que é quando um produtor vai assistir a Whitney pra ver o talento dela e se interessar pra gravar e tudo mais, eu senti como se, assim, a mãe dela desse a oportunidade, assim, de realizar o próprio sonho, sabe? Mas não no estilo de uma mãe narcisista, que muitas das vezes quer que o filho realize os seus sonhos, que vislumbra aquilo que não aconteceu na própria vida nos filhos, não nesse tipo, era num estilo positivo, sabe assim? Então, tem uma cena em particular que me emocionou muito, que foi a mãe dela meio que dando essa oportunidade pra Whitney, sabe? O produtor foi lá ver a Whitney, mas a forma como a mãe dela, como posso dizer, ela não falou, olha, você está sendo avaliada. Vocês vão assistir lá e vocês vão ver. Eu achei uma cena muito emocionante. Sem contar, assim, achei emocionante, mas no início também, quando eu vi a mãe dela lá falando, você tem que fazer assim, assado, tem que fazer assim. E a mãe dela é aquela mãe mais autoritária, assim. Aí, meu Deus. Eu não lido bem com pessoa autoritária. Então, quando eu vi a mãe dela daquele jeito assim, eu pensei, nossa, ela deve ser horrível. Mas no decorrer do filme você vê que não, que pelo filme, né, era uma mãe que protegia a filha, que acreditava no talento da filha, e foi muito legal essa parte. Não sei na vida real, né, não lembro de ter lido coisas ruins assim a respeito do relacionamento dela com a mãe. Já li a respeito do relacionamento dela com o pai, como também mostra no filme. Mas tudo que eu vou falar aqui é baseado no que eu assisti. O que é verdade ou não, vocês vão lá e pesquisam.
Beleza, gente, o filme vai lá contar a trajetória da Whitney, né, como ela começa a carreira dela, ela com... Eu tô chamando de produtor, mas eu não, acho que é empresário, né, eu posso estar sendo totalmente leiga, mas o empresário dela, né, que foi até a pessoa que eu falei que o produtor foi ouvir, mas na verdade foi o empresário, né, que acabou gostando dela. Isso não é meio que um spoiler porque vocês já sabem, né, que é baseado numa história real. E aí mostra toda aquela trajetória dela escolhendo as músicas, dela falando o que ela gosta, dela se impondo como artista. E, assim, o que mostra no filme é que a Whitney não era aquela pessoa assim, como que eu posso ser, acuada, não, sabe? Ela sabia o que ela queria, ela falava o que ela queria, sabe? Ela era uma pessoa impositiva, uma pessoa que dizia não quando precisava, só que tem um probleminha. Ela acabou se relacionando com uma pessoa que acabou prejudicando muito a vida dela. No sentido do que? Se tornou aquele relacionamento tóxico, abusivo. E aquela mulher que era toda decidida no que queria, sabia o que queria, mediante a tantas coisas que foi acontecendo no decorrer da sua vida, se tornou uma pessoa frágil, vulnerável e que por conta disso acabou se entregando aquelas coisas lá que vocês sabem que fazem super mal, né? Bom, galera, o filme, assim, mostra essa trajetória do início, dos prêmios, das maiores apresentações que a Whitney fez, do processo dela, assim, de se envolver com alguém que fez muito mal. Mostra muito também a amizade que ela tinha com uma moça lá, que eu não vou lembrar o nome, mas eu vou deixar aqui pra vocês também. Só que, assim, era aquela amizade que também era um relacionamento, mas que na época não foi exposto por conta do preconceito, por conta que diz, né, a mídia, que a gravadora, o próprio pai dela não quis que expusesse isso por conta do preconceito da época. Só que, assim, era uma pessoa que aparentemente torcia muito pela Whitney, sabe? Apesar do relacionamento amoroso delas não ter dado certo, como uma amizade, assim, foi uma amizade muito séria, muito verdadeira. O que eu vejo no filme, a Whitney, ela tinha muitas pessoas à sua volta que a amavam, só que realmente chegou um momento em que ela se isolou tanto naquele relacionamento e que eu acredito até que no próprio filme mostra isso, é como se ela gritasse por socorro, mas ela não tivesse essa força assim pra pedir socorro, né? E aí talvez quando enxergaram, talvez fosse tarde demais, não sei. Não sei, gente, porque é a particularidade da vida de cada um, mas a gente assistindo assim de fora, a gente tenta entender, né? Até no sentido que, como eu falei, quando o filme acabou, que mostra, assim, sabe, que em 2012 ela faleceu, aí a gente fala, poxa, e tava assim, mostrando que ela ia dar a volta por cima, que ela ia conseguir, e aí foi lá e aconteceu, a gente termina com a sensação de eu queria voltar atrás e poder trazer ela de volta e poder falar pra ela não fazer as escolhas, não tomar as escolhas que ela tomou. Então a gente termina com essa sensação, e a sensação assim de que ela arrasava, sabe? Ela cantava muito, gente, ela tinha técnicas assim surreais, sabe? Muito lindo, muito inspirador, achei muito legal. Eu achei os atores muito parecidos com as pessoas na vida real, porque conforme eu fui assistindo o filme, me gerou uma curiosidade realmente de saber se o filme tava a ver com a vida real. E uma das coisas que eu não sabia é que a Whitney tinha tido um romance com uma moça. Então foi a primeira coisa que eu fui pesquisar, porque é uma das primeiras coisas que vai começar a acontecer no filme, né? E aí fui vendo, e conforme ia acontecendo algumas cenas, eu ia comparando também com a vida real. Então mostra a parte do casamento, dela cantando, acredito que na África, quando o Mandela foi solto. Enfim, mostra muitos momentos importantes da vida dela, né? E eu fui comparando as cenas e achei os atores bem parecidos com os reais e atuaram bem. Atuaram bem porque conseguiam me trazer a sensação, sabe, de tristeza, de raiva, de desespero. Quando ela começa também assim a passar por aquele relacionamento difícil, eu conseguia assim me sentir no lugar dela, sabe, no sentido de que, nossa, que sufocante, isso vai dar ruim, e ela com a filhinha dela, ai gente, é triste, viu? E ela falando assim, tem um momento assim, como ela é muito decidida, ela fala que nunca vai sofrer ou chorar por homem nenhum, e aí a gente vê que não é bem isso que acontece. Então é bem interessante, sabe? É um filme assim que conta a história real de uma grande artista, assim, mundialmente conhecida. A gente vê que o ser humano é vulnerável, independente assim do
do quanto é famoso, do quanta riqueza tem, sabe? Mas eu achei um filme super legal de assistir. Claro, não é um filme leve, assim, no sentido de que é um filme engraçado, tem cenas engraçadas, é gostoso, mas no sentido de você saber a real história e o fim trágico, o fim triste. Não é um filme leve. Mas tirando isso, é muito legal, super vale a pena assistir. É um filme assim que você não vai perder tempo assistindo, vale a pena. Agora, aqueles outros lá que eu citei, não assista, gente, porque é muito ruim. Não sei se você assistiu e gostou, mas de verdade eu não gostei porque eu achei muito fraquinho, sabe? Mas esse daqui super vale a pena. Mas então, galera, vocês já assistiram esse filme? Se vocês assistiram, conta pra mim o que vocês acharam. É isso tudo mesmo ou eu tô muito empolgada? Se você não assistiu, corre lá pra assistir, me conta o que vocês acharam. E mais uma vez eu falo, não deixa de se inscrever, curtir, compartilhar, porque isso ajuda muito o crescimento do canal. Um beijo e até a próxima!